nossos irmãos e irmãs. Ela está intimamente ligada ao corpo de Cristo. Será que nós desejamos essa vida, irmãos? Essa é uma pergunta que temos que fazer. Almejamos conhecer as regiões celestiais em Cristo? Pense bem. Efésios 2 nos diz isso, nós já fomos colocados lá. Desejamos experimentar essas regiões? Conhecer essas regiões? Será que isso é uma ficção? Será que isso é uma figura de retórica que o apóstolo Paulo escreveu ali na sua epístola aos Efésios? Não, meus irmãos. Nós somos colocados nessas regiões e precisamos conhecer essas regiões celestiais. Desejamos experimentar as insondáveis riquezas de Cristo? É curioso, as regiões celestiais falam do plano mais alto, de uma vida elevada, uma vida vivida na Terra, mas na atmosfera celestial. As insondáveis riquezas de Cristo nos falam de profundidade, para baixo. Queremos essas duas coisas? Profundidade em Cristo e vida no plano mais alto? Mais ainda, desejamos, como dizem em Efésios também, capítulo 3, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais? Desejamos que haja essa expressão que não é só individual, mas é corporativa? Isso é um assunto, queridos irmãos, de ambição. Qual é a nossa ambição nesta vida? Veja lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Paulo ali nos fala de ambição. Veja só. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Essa é a ambição do apóstolo Paulo. Esse é seu desejo. Prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa ambição? Qual é o nosso alvo? O que nós almejamos? O que nós temos no nosso coração? Sabe, irmãos, os americanos, eles têm uma maneira de perguntar muito interessante para algumas coisas. Eles têm um termo que significa, que é o seguinte: do you mean business? Do you mean business? Para os que entendem inglês. É uma pergunta. Se nós traduzíssemos literalmente, ela parece assim: queremos fazer negócio? Mas o sentido dessa pergunta é o seguinte: estamos falando sério? Quando falamos em Canaã, nós não queremos falar desse assunto de entrar em Canaã, de desfrutar das riquezas de Cristo, como uma doutrina, como uma teologia, ou como um assunto bíblico diferente, que vai ampliar aquele nosso arquivo de conhecimento bíblico. A pergunta básica é: nós temos interesse real em entrar em Canaã, em possuir Canaã, em fincar os nossos pés em Canaã, em aprender a viver em Canaã? Você quer mesmo fazer esse negócio com Deus?
Será que nós consideramos isso um tipo diferente de investimento? Hoje em dia, fazer investimentos é um assunto muito interessante. Ilícito. Não há nada de errado em pensar nisso. Mas qual é o nosso supremo investimento? Será que você quer deixar tudo de lado e investir toda a sua vida na terra de Canaã? Será que esse investimento vale a pena para você? Se você está satisfeito com o que tem, se você está conformado com o que já alcançou em Cristo, então esse assunto não é para você. É melhor deixar de lado esse tipo de mensagem.